Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarou em TV lá, aberta lá no país dele, que a guerra entre ele e a Ucrânia já se escalou para um conflito global. Eu vou mostrar a vocês aqui as informações e as declarações que ele fala que o envolvimento dos outros países ajudando a Ucrânia dá a entender que os outros países estão contra a Rússia também e são inimigos deles. Eu vou mostrar a vocês aqui agora essa informação nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like, deixe um comentário. O que vocês acham? Será realmente que vai ter uma terceira guerra mundial? Será que já estamos numa pré-guerra mundial? Acompanha comigo aqui essa informação e vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre a declaração que Putin fez. Esta quinta, 21 de novembro de 2024, a Rússia realizou um forte ataque contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia, utilizando pela primeira vez o míssil hipersônico Oreshnik. O alvo do ataque foi a Pivdenmash, uma instalação militar conhecida pelo seu papel na produção de mísseis soviéticos durante a Guerra Fria. Esse ataque não foi um simples bombardeio, ele teve um caráter deliberado e simbólico. A escolha da Pivdenmash visou enfraquecer a infraestrutura militar ucraniana e enviar uma mensagem direta a Kiev e aos seus aliados ocidentais. Embora a extensão dos danos ainda esteja sendo avaliada, o ataque reforça a narrativa de que a Rússia está disposta a usar os seus armamentos mais avançados para atingir objetivos estratégicos. O Oreshnik é uma variação do RS-26, um míssil balístico cuja classificação está no limiar entre de alcance intermediário e de alcance intercontinental. Os mísseis balísticos de alcance intermediário possuem alcances entre os 3.000 e os 5.500 quilômetros, mas, segundo a Rússia, o RS-26, a partir do qual o Oreshnik foi desenvolvido, tem um alcance de quase 6.000 quilômetros, com fontes referindo que o seu alcance real é ainda maior. Mas, oficialmente, a Rússia o classifica como um míssil balístico de alcance intermediário com capacidade hipersônica. Essa foi a primeira vez que tal arma foi usada em combate, e o fato de ser experimental levanta preocupações sobre o propósito real da sua utilização. Quais são as intenções? Segundo analistas, o Oreshnik foi disparado de Astrakhan, uma região russa remota conhecida por abrigar a base de testes Kapustin Yar, usada para experimentos de armamentos avançados desde a era soviética. O lançamento e a execução bem-sucedida foram acompanhados por uma retórica intensa de Vladimir Putin, dando a entender que a Rússia está pronta para empregar força ainda maior, se provocada. Segundo a Rússia, o Oreshnik se destaca pela sua velocidade hipersônica, atingindo Mach 10, ou cerca de 12.300 km por hora. Essa característica o torna praticamente invulnerável às defesas antimísseis tradicionais. Sistemas convencionais foram projetados para interceptar mísseis em velocidades e trajetórias previsíveis. No entanto, segundo a Rússia, o Oreshnik é capaz de realizar manobras imprevisíveis enquanto se desloca, dificultando a interceptação. Além disso, o míssil opera em altitudes elevadas, cruzando a camada superior da atmosfera antes de reentrar em altíssima velocidade. Caraca, isso reduz ainda mais mano? O tempo de resposta dos sistemas defensivos. A tecnologia com essa combinação cara. de velocidade, altitude e capacidade de manobra, fazendo dele uma arma quase impossível de deter. Outra característica crítica do Oreshnik é o seu uso de múltiplos veículos de reentrada independentes, conhecidos pela sigla MIRV. Essa tecnologia permite que o míssil transporte várias ogivas que podem ser lançadas em trajetórias distintas para atingir múltiplos alvos ao mesmo tempo. Embora o ataque a Dnipro tenha utilizado uma carga convencional, o uso de MIRVs com capacidade nuclear é uma possibilidade preocupante, especialmente considerando a retórica recente de Putin sobre a disposição russa de recorrer a armas nucleares em resposta à participação do Ocidente na guerra. É isso que eu falei. O ataque russo foi uma resposta direta às recentes ações da Ucrânia, que utilizou mísseis de longo alcance Atacams, fornecidos pelos Estados Unidos, e Storm Shadow, do Reino Unido, para atingir alvos dentro da Rússia. Essas operações representaram uma mudança profunda na estratégia ucraniana, movendo o conflito para dentro do território russo.
Putin interpretou essas ações como um ponto de inflexão, argumentando que o envolvimento do Ocidente transformou o conflito de uma guerra regional para uma guerra global. Olha isso, Em sua declaração, o presidente russo afirmou que a Rússia se reserva ao direito de retaliar diretamente contra países que forneçam armamento utilizado contra os seus alvos. E a OTAN, uma ameaça direta aos Estados Unidos e outros países membros da OTAN, como o Reino Unido, França e Alemanha. Outro fator importante na escalada russa é o colapso do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o INF, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2019. Putin citou essa decisão como uma justificativa para o desenvolvimento de novos armamentos, incluindo o Oreshnik. A Rússia considera a expansão militar dos Estados Unidos e da OTAN na Europa como uma ameaça direta, e o desenvolvimento do Oreshnik é parte da sua estratégia de dissuasão. Uma das declarações mais alarmantes de Putin foi a sua ameaça explícita de atacar instalações militares nos países que fornecem armas à Ucrânia. Embora a retórica russa muitas vezes busque apenas intimidar, a escalada contínua levanta preocupações reais sobre a possibilidade de um ataque direto contra membros da OTAN. Especialistas advertem que, embora improvável, um ataque russo contra a OTAN poderia desencadear o artigo 5 do tratado, resultando em uma resposta militar coletiva direta liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia. Só se a Rússia for muito Isso colocaria as duas maiores potências nucleares do planeta em rota de colisão direta, com consequências potencialmente catastróficas para o mundo. Apesar da retórica agressiva, analistas sugerem que o uso de armas nucleares permanece altamente improvável devido às implicações globais. Um ataque nuclear contra qualquer país da OTAN seria considerado um ataque contra todos os seus membros, resultando em retaliações devastadoras. No entanto, o simples fato da Rússia estar propagandeando essas ameaças já é suficiente para criar instabilidade global e incerteza estratégica. Para a Ucrânia, o ataque com Oreshnik representa um novo desafio. A incapacidade de interceptar esse tipo de armamento coloca o país em uma posição ainda mais vulnerável. Além disso, esse e outros ataques visam minar o moral da população e a confiança na capacidade do governo de proteger infraestruturas críticas. No entanto, o governo ucraniano continua determinado a manter a sua estratégia de defesa ativa, o que envolve o emprego de armamento ocidental para atingir alvos estratégicos dentro da Rússia. O uso do Oreshnik é, acima de tudo, um aviso ao Ocidente. A ameaça de Putin de expandir o conflito para além das fronteiras ucranianas é uma estratégia calculada para tentar dividir os aliados ocidentais e testar os limites da unidade em torno da defesa ucraniana. A introdução de armas como Oreshnik marca um novo capítulo na evolução dos conflitos armados, com a guerra na Ucrânia se convertendo em um campo de testes para tecnologias de próxima geração, estabelecendo precedentes perigosos para futuros confrontos globais. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации, в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов.
Pessoal, então é isso, né? Esse é o final da informação que eu tenho que passar para vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso que tá acontecendo, isso aí já tá se escalando para uma terceira guerra mundial, entendeu? E o Putin, ele falou que, né, ele não tá satisfeito, cara. O cara tá pistola, ele quer pegar mesmo, ele quer destruir mesmo, entendeu? É complicado, né? É complicado. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Porque nós sabemos que a Ucrânia, ela soltou lá os mísseis lá contra o território russo, sendo que esses mísseis, né, um dos mísseis poderosos aí que foram fornecidos para a Ucrânia, soltou lá no território russo, né? Nessa guerra que tá tendo. Então aí o Putin já falou, opa, pera aí. Vocês estão soltando mísseis aqui, esses mísseis aqui de guerra poderosos, então eu vou considerar que esses países que te ajudaram tá contra mim também, e vai ter retaliação. É isso que tá na cabeça dele, entendeu? Bom, vamos ver o que vai acontecer aí, né, cara? Essa guerra aí tá se escalando para um estado já crítico já, entendeu? Ainda tem lá o problema lá com o Brasil e Venezuela também. Cara, o mundo tá perdido, cara. Nós estamos lascados aqui nessa terra, velho. Estamos lascados, infelizmente. Então é isso, pessoal. Eu vou trazer mais informações para vocês aí do que tá acontecendo, do que tá rolando, do que tá acontecendo nesse mundo. Mas para isso, você precisa se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário e... Deixa um comentário, né, para falar o que vai acontecer, o que pode acontecer, se vocês entendem bem desse assunto. E a gente vai acompanhando de perto aí essas reportagens. Então é isso, pessoal. Então até um próximo vídeo e até mais. Valeu!